Primeiramente, vou explicar para vocês um pouquinho sobre a hipernatremia de forma bem resumida. Eu espero que o vídeo não fique muito largo, tá? Hipernatremia é um aumento da concentração de sódio no nosso sangue, ou seja, essa concentração ela passa de 145 miliequivalentes por litro. Mas como é que acontece? É bem lógico a gente pensar que se uma pessoa tem hipernatremia é porque ela consumiu muito sódio. Não é que esteja errado pensar assim, mas na verdade essa é uma causa bastante infrequente, tá? O excesso no consumo de sódio é uma causa bastante infrequente. A causa mais frequente é por perda de água. Como assim? Eu posso explicar essa situação com esses dois baldes aqui. Aqui eu tenho 6 moléculas de sódio nesse primeiro balde, e nesse segundo balde eu tenho 6 moléculas de sódio também. No entanto, aqui eu tenho pouca água, e aqui eu tenho uma quantidade de água significativa e obviamente muito maior em comparação com esse aqui. E já sabemos que esse segundo balde está super concentrado, porque não é que aumentou a minha quantidade de sódio aqui para que ele esteja concentrado, mas é porque eu tenho pouca água em relação a esse aqui. E é justamente isso que acontece com uma pessoa que tem hipernatremia. A principal causa de hipernatremia que ela desenvolveu foi justamente pela perda de água que ela teve. E essas perdas podem ser por suor, queimadura, exercício físico, que seriam umas perdas insensíveis, por perdas renais também podem ser. Nesse caso seria diabetes insípido central ou nefrogênico. E também pode ser por perdas gastrointestinais, que nesse caso seria pela diarreia devido a uma síndrome lumbar obstrutiva ou por alguma causa infecciosa desse aparato. Como eu já tinha comentado, a retenção de sódio e excesso de consumo de sódio também ocasionam hipernatremia. Só que são causas bastante infrequentes, tá? Bom, agora eu vou tentar explicar um pouco para vocês acerca do diabetes insípido central, porque quando a gente comenta sobre hipernatremia, nas provas sempre tem uma pergunta relacionada com diabetes insípido central, tá bom? Que é uma das causas que vão originar a hipernatremia. Tá, lembra do diabetes mellitus? Exato. Quando você prova a urina, obviamente você não vai provar a urina, mas isso se fazia no passado, tá? Quando você prova a urina de uma pessoa que tem diabetes mellitus, a urina dele é doce, porque na urina nós temos uma concentração muito grande de glicose, porque a pessoa obviamente tem, né, hiperglicemia, e grande parte dessa glicose é eliminada na urina. Então, quando você prova a urina dessa pessoa, ela é doce. No caso da diabetes insípido central ou nefrogênico, o gosto da urina é justamente insípido, ou seja, não tem gosto, porque nós temos muita água lá na urina. E como é que isso acontece? Bom, primeiro tem que imaginar que se a diabetes insípido ela ocasiona hipernatremia por perda de água, então significa que grande parte da água está sendo eliminada pela urina, certo? E como é que isso acontece? Na diabetes insípido central, nós temos uma ausência do hormônio antidiurético, tá? Nós sabemos que o hormônio antidiurético é produzido por neurônios hipotalâmicos e ele é armazenado na neurohipófise. Ele somente é armazenado aí e liberado de acordo com a necessidade. Detalhe que o hormônio antidiurético também é chamado de vasopressina, tá? Se vocês não lembrarem. Mas enfim, qual é a função desse hormônio antidiurético? Atuar no tubo colector, ou seja, ele se une ao seu receptor aqui no tubo colector. O que vai acontecer? Antidiurese. Vai acontecer a antidiurese porque ele é um hormônio antidiurético. E o que seria essa diurese? Eliminação de água para a urina, tá bom? Então, quando ele atua aqui, ele justamente vai impedir isso. Ele vai acabar coletando toda essa água que seria eliminada. Beleza, já entendi. No caso do diabetes insípido central, eu não tenho esse hormônio. Se eu não tenho esse hormônio, ele não vai atuar aqui e não vai poder realizar a sua função, que seria a antidiurese. Então, o que vai ser realizado justamente é o contrário, né? Que é a diurese, que seria a eliminação de água para a urina. No caso do diabetes insípido nefrogênico, eu tenho um hormônio antidiurético, ele é liberado até o rim. No entanto, aqui as células, elas são bastante resistentes à ação desse hormônio. Como está explicado bem aqui, né? Diabetes insípido central, pela ausência de diabetes insípido nefrogênico, resistência do tubo colector à sua ação. Ou seja, eu tenho um hormônio, só que aqui eu tenho uma resistência e como eu tenho resistência, eu não vou poder realizar a ação dele, né? Obviamente. Então, eu vou ter também a diureses. Quais são as causas de diabetes insípido central? Existem várias causas, tá? Mas aqui eu citei somente 3. Neurocirurgias, traumatismo crânioencefálico, neoplasias a esse nível, né? A esse nível hipotalâmico e hipofisário também. Bom, e quais são as causas do diabetes insípido nefrogênico? Nós temos causas congênitas, ou seja, você não pode adquirir essas causas, você simplesmente nasce com elas.
Pode ser ocasionado também por distúrbios eletrolíticos, principalmente os distúrbios que estão relacionados com cálcio, a hipercalcemia ou hipocalcemia, e diurese osmótica. O que seria essa diurese osmótica? Bom, quando você consome alguma substância osmoticamente ativa, como o manitol, como a como a glicose, essas substâncias, por elas serem osmoticamente ativas, elas vão puxar a água aonde elas estiverem. Então, por exemplo, se a glicose ou o manitol estão passando aqui, eles foram filtrados e estão passando pela luz do nefron, elas vão acabar puxando essa água junto com elas e vão ser eliminadas junto aqui, beleza? Tá, e qual vai ser os principais achados clínicos? Gente, detalhe, tá? Quando uma pessoa tem algum distúrbio relacionado ao potássio ou relacionado ao sódio, no caso a hipernatremia, hiponatremia, hiperpotassemia ou hipopotassemia, o principal órgão afetado vai ser o cérebro, tá? Porque o sistema nervoso central é bastante sensível a esses distúrbios relacionados com esses dois íons principais, que seriam